De todos os municípios portugueses, todos, incluo aqui o Corvo, o Porto é o único município ainda hoje que não é autoridade de transportes. E porquê? Porque a STCP, como bem sabem, é uma empresa que tem o exclusivo na cidade do Porto, por um lado, mas ao mesmo tempo está previsto na lei ainda vigente, que a autoridade de transportes é a área metropolitana. Portanto, desde logo tínhamos este problema. E aqui também, mais uma vez, se compreende a importância e a relevância para o Porto de tomarmos esta posição. É que enquanto esses municípios, legitimamente, conseguirão conseguirão, com este lançamento deste concurso que está em curso, aumentar a oferta contratando veículos privados, o município do Porto não podia fazer. Não podia fazer diretamente, e aliás houve propostas do PSD na campanha eleitoral que nunca poderiam ser acomodadas porque o município do Porto não tem como fazer, não o pode fazer. Porquê? Exatamente porque viola o exclusivo da STCP. E não tinha nenhuma autoridade para dizer a STCP para fazer em seu nome, como também compreendem, porque a STCP ainda por cima, e mais a mais, tem uma concessão na cidade do Porto até 2024. Se nós percebermos este enquadramento, compreenderemos que a opção que nós estamos a tomar é uma opção de assumirmos uma descentralização de competências do Estado, assumindo os municípios, e o município do Porto em particular, um ónus pesado sobre o seu orçamento futuro. Mas vejamos, em primeiro lugar, percebamos o seguinte: quais são os grandes desafios que se colocam hoje às cidades? É a mobilidade e a sustentabilidade que lhe é associada. Não é possível, de facto, retirarmos o transporte individual da estrada ou substituirmos o transporte individual se não tivermos um transporte público que seja eficiente e que tenha a capacidade de resposta e de conforto que os cidadãos almejam. Não é possível. Lançarei ainda aqui uma outra questão. Poder-se-á pensar assim, e eu sei que esse argumento é um argumento legítimo, mas se o Estado pagava isto, porquê é que agora o Estado deixa de pagar e porquê é que são os municípios? Ou porquê é que é este município em particular que assume 54%? E aí eu responderei às senhoras e aos senhores deputados o seguinte: a cidade do Porto, neste momento e nos últimos anos, tem baixado os seus impostos. Basta pensar que nós hoje temos, para os residentes em habitação própria, o IMI mais barato do país. E mesmo assim, aquilo que nós temos conseguido é ter boas contas. Alguns senhores deputados e dos seus deputados têm dito que temos contas boas demais, excessivamente boas. Ora bem, aquilo que nós pretendemos fazer com contas boas, o que é? É redistribuir. É esse o objetivo. Não vamos distribuir dividendos, vamos redistribuir. Ora, eu não conheço nenhum método de redistribuição mais interessante do que o transporte público a preços comportáveis. Porque o transporte público, a um preço comportável pelo cidadão, afeta todos os cidadãos, mas principalmente protege os mais desfavorecidos, que trabalham, que vão para a escola, que precisam de sair de casa, que precisam dar uma volta porque são reformados. E, portanto, nós, de facto, ao fazermos isto, estamos a aplicar os recursos municipais numa redistribuição de riqueza que, simultaneamente, tem impacto na mobilidade e tem impacto óbvio no ambiente. E que nos permite, acima de tudo, fazer aquilo que no modelo que até hoje tínhamos não era possível. Nós não tínhamos condições de aumentar a oferta. As razões que foram apresentadas pelo Sr. Presidente da Câmara para estarmos aqui perante um instrumento de ratificação são absolutamente compreensíveis e o Partido Socialista não levanta qualquer objeção relativamente a tal tratamento que se compreende por razões de calendário, como muito bem explicou Vossa Excelência. As questões que aqui temos da municipalização da STCP, assim também como, embora aqui não esteja discutido de forma densificada, do plano de investimento na frota, são extraordinariamente importantes para aquilo que o Sr. Presidente disse aqui do combate às alterações climáticas, quer no eixo da mobilidade, quer no eixo da sustentabilidade. A gestão de uma empresa com a importância que tem a STCP para toda a política de maior escala da cidade deve estar no município e não deve ser decidido a partir de uma outra esfera de poder que não a municipal. Claro que a STCP
pelas características que tem da sua operação, implica que essa gestão não possa única e exclusivamente ser feita a partir do município do Porto, e implica o diálogo com os municípios vizinhos, onde também esta empresa atua. E após a reversão da privatização da STCP, criaram-se condições para afirmar o operador público e consolidá-lo no plano metropolitano. Uma estratégia de priorizar a empresa pública implicaria impedir que os operadores privados prosseguissem a ilegalidade de fazer serviços na zona exclusiva da STCP ou de sobreporem as suas carreiras aos percursos mais rentáveis da STCP, e definir a STCP como operador interno, definindo um calendário para o progressivo alargamento do serviço nos 6 concelhos onde opera, gerindo toda a rede, administrando diretamente o que conseguir, contratando o remanescente e garantindo a todas as populações um serviço de qualidade. Esta estratégia teria que ser considerada em termos metropolitanos e envolvendo e responsabilizando todos os concelhos da mesma forma. Mas a opção do Governo e dos Presidentes da Câmara foi diferente. Em discussões fechadas, definiram um memorando para a intermunicipalização da STCP sem o envolvimento devido dos órgãos autárquicos e recusando consultar os trabalhadores da empresa no processo. O Sr. Deputado já me disse várias vezes que eu estive de braços caídos. Não estive nada de braços caídos, sabe, Sr. Deputado? Braços caídos, sabe uma coisa, eu vou-lhe dizer. Nós, nessa altura, tive a oportunidade, era o Sr. Dr. António Costa, atual Presidente, Primeiro-Ministro, Presidente da Câmara de Lisboa, e aqui no Roseiral fizemos uma conferência de imprensa nessa altura, que foi propalada por toda a comunicação social, em que nós, o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara do Porto, disseram que não aceitavam o modelo que estava em questão e que iriam combatê-lo na medida do possível, e inclusivamente se fosse caso disso, eu disse, se fosse caso disso, a Câmara do Porto ia à privatização. Não me lembro de ver o PCP dizer alguma coisa sobre essa matéria, se não rir-se. Não me lembro o PCP, na altura, de fazer grande ruído sobre essa matéria. E aquilo que eu noto é que o PCP, de facto, tem um enorme receio que a STCP seja municipalizada. Em primeiro lugar, sobre os trabalhadores. Acho que o senhor deputado sabe que nós reunimos aqui com as ORTs, com o anterior Presidente do Conselho de Administração, ainda com o anterior Presidente do Conselho de Administração, ali ao fundo. Aliás, me reunimos várias vezes, em que lhes foi explicado exatamente o que estava em questão. E lhes foi dito especificamente que, relativamente a esta empresa, apesar da empresa passar a ser uma empresa municipal, ela não perdia o vínculo do Estado. Aliás, ela vai ser uma empresa especial, mesmo em termos da composição do Conselho de Administração e das questões remuneratórias. Porquê? Porque havia naturalmente um risco, qual era? Passando a ser uma empresa municipal e havendo quadros cujos vencimentos são indexados ao Conselho de Administração, daí poderiam resultar perdas. Foi explicado isto aos trabalhadores. A lei da República, aliás, nesta matéria, é particularmente clara. E, portanto, isto foi explicado aos trabalhadores. E, portanto, os trabalhadores fizeram parte do processo. Consideramos que o novo modelo de gestão, onde está prevista a criação de uma nova unidade técnica de serviço, corrige as deficiências de anterior enquadramento e possibilitará elevar a outro nível a qualidade e eficiência do serviço público de transportes de passageiros, a universalidade do seu acesso e o reforço da coesão social e territorial. As garantias sobre o enquadramento laboral dos trabalhadores da STCP e a manutenção da empresa na esfera pública são outros pontos que realçamos. Antes de mais, gostaríamos de saudar o facto da Câmara Municipal do Porto ter sido parte ativa neste projeto intermunicipal, que acreditamos que deve pugnar por garantir que se aproximam as populações que desde sempre se respeitaram. Obviamente todos os presentes nesta sala têm familiares e amigos nos outros concelhos que fazem parte deste memorando. Isto reforça a necessidade de estreitarmos laços e de, através desta proposta hoje em debate. O Estado assume a dívida histórica, assume a renovação em curso, da nossa parte fica o custo do investimento futuro e fica a obrigação de serviço público, mas essa já tínhamos. Este é o preço que estamos dispostos a pagar.